Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. E hoje, nesta tarde de sábado, nós vamos continuar a nossa leitura do livro do Marcos Vinícius Freire. Este livro aqui eu vou apresentar para vocês. Ele é um livro que fala sobre a importância de não construirmos relações apenas por obrigação, apenas com a intenção de obter algum proveito. Ele fala sobre a necessidade de criarmos conexões, de sermos ponte, de criarmos pontes que nos levarão mais longe. Então, o título é Não Faça Conexões, não faça network, faça conexões que levarão você mais longe. E aqui eu quero aproveitar e relembrar o que nós falamos na leitura anterior. Nós fizemos a leitura da introdução e nós falamos um pouco sobre o quanto que, com o advento da televisão na nossa vida e também na vida de muitas outras pessoas, o quanto que impactou na mudança de comportamento e transformou a rotina e os costumes das famílias em cada um dos lares, né? E tudo isso, o advento da TV, depois da mídia, a rede social, hoje a tela do celular, foi nos levando a nos isolar no nosso mundo, no nosso universo, e o autor traz aqui a ideia de que o homem é um homem hipermoderno. Hoje ele cria seus próprios valores e ele vive ali no seu universo dos seus sonhos pessoais, né? E pouco nós temos visto pessoas que pensam de forma coletiva. Se as conexões estão tão prejudicadas, é mais ainda difícil encontrar pessoas que pensam de forma coletiva, que pensam no outro e pensam de repente em criar ou tem o sonho de criar algo que transforme a realidade, a vida das pessoas de forma mundial, digamos assim, né? E eu passei aqui uma tarefinha que era você fazer a sua lista de sonhos para você identificar se você está aí na era do vazio, nem sonhos você tem. Ou sim, você tem sonhos, mas são sonhos muito individualistas, ou se você é uma pessoa fora da curva, pensa fora da caixa e você tem aí sonhos coletivos, você pensa em transformar a realidade de outras pessoas e quem sabe aí do mundo inteiro, né? Nós falamos um pouco sobre isso. E se você não teve a oportunidade de acompanhar o Pode Ler do sábado anterior, ele fica gravado aqui no canal, então você pode ir lá no vídeo anterior e você assiste, porque nós estamos dando continuidade à leitura deste livro Não Faça Network, Construa Pontes. Bom, então hoje vamos aqui começar a nossa leitura e o tema que o autor trata aqui no capítulo 1 é sobre a crise das relações. Isso mesmo. Gente, o quanto que tem sido difícil construir relações verdadeiras atualmente. Normalmente as pessoas têm ali relações, às vezes, meramente profissional, de trabalho. Mas depois daquela atividade em que você, por uma questão contratual, você está naquele convívio com aquela pessoa, cada um vai para sua casa e vive ali o seu mundo, as suas dores, as suas angústias, e você não consegue e não, na verdade não tem com quem compartilhar as suas realizações, suas tristezas e suas alegrias. O quanto que essas relações, essas conexões vivem em crise. E por que isso acontece? São pequenos hábitos, pequenas mudanças de hábitos que acabam se tornando padrão e nos afasta um dos outros e nos dificulta, na verdade, o processo de criação de conexões e de amizades, né? De amizades genuínas. E hoje o autor vai trazer aqui algumas páginas que nós vamos ler,
exemplos de pequenas gentilezas que nós deixamos de lado, deixamos de praticar e o quanto isso impacta nas nossas relações e a ponto de dizermos que estamos em crise. As relações sociais estão em crise. Então vamos ler aqui, por exemplo, ele traz a mensagem dizendo que laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas destinadas a serem consumidas e não produzidas. E isso é uma verdade, né? Por quê? Veja só, quando você vai no supermercado e você compra um enlatado para você consumir na sua casa, aquilo não te dá trabalho. Hoje, nós vivemos uma era de relações fast food. É bem isso mesmo, porque você não quer investir na construção dessas relações, porque dá trabalho. Então, as relações e os laços e as parcerias hoje, elas são muito vistas como algo a ser consumida. O que aquilo pode me trazer de benefício, de proveito? O que essa amizade, essa conexão pode me trazer de benefício ou de proveito? Para que eu possa consumir os benefícios daquela parceria. E não, nós não vemos muita a ideia de produzir, ou seja, de dar. Quando falamos em produzir, se você trouxer para você a responsabilidade, vai lhe gerar o dever de dar, de ser gentil, de sempre pensar como você pode contribuir na vida do outro. Então, vai dar trabalho. Então, se você quer uma comida e você pega um enlatado, é muito rápido. Agora, se você quer aquela comida, aquela massa caseira que você preparou lá, vamos pensar numa macarronada. Você vai preparar aquela massa, que é muito trabalhoso, né? Até gerar aquele espaguete maravilhoso. O sabor é único de uma comida que você produz e com muito amor e daquilo que você compra no mercado e já está pronto há muitos meses ali na prateleira, né? Então, assim, trazendo essa analogia, nos relacionamentos. Uma coisa é aquele relacionamento que você não investe. É claro que não vai durar. Muitas das vezes, você vai ter aquele relacionamento enquanto durar o seu trabalho. Ou então, enquanto durar aquele contrato, aquela atividade que te uniu àquela pessoa. Mas depois você vai se distanciar e muitas vezes vai até esquecer. Quem nunca encontrou uma pessoa na rua e aí a pessoa vem falar com você e você, meu Deus, quem é essa pessoa? E você fica tentando lembrar, por quê? Não foi uma conexão verdadeira que você criou. Porque quando você cria uma conexão verdadeira, você não esquece aquela pessoa. E engraçado que até quando você reencontra aquela pessoa, aquela amiga, você tem a sensação de que não passou nenhum tempo entre o último dia que você a viu e aquele dia do reencontro. Por mais que tenham se passado anos. E eu lembrei aqui de uma amiga que nós trabalhamos juntas, mas a gente criou uma amizade tão grande. Eu sou pernambucana, ela também, na verdade ela é carioca, morava em Pernambuco na ocasião e nós trabalhávamos juntas. Nós vendíamos cursos de inglês, uma época da minha adolescência. E toda vez que eu passo na frente de um curso de inglês, eu lembro dela. Quando eu vejo a fachada lá do curso de inglês, eu lembro dela. De uma pessoa muito alegre, muito divertida. E esses dias até passei na frente de uma escola de inglês e fiz a foto da escola e mandei para ela e falei, lembrando de você. Porque quase sempre que eu passo em frente a uma escola, eu lembro dela. E é minha amiga até hoje. E faz anos que não nos vemos pessoalmente, mas a gente conversa no WhatsApp como se tivéssemos trabalhado ontem nessa escola.
porque foi uma conexão e uma amizade verdadeira em que a gente investe ainda, porque amizade é isso, vai exigir de você investimento, né? Você vai ter que produzir, é diferente, não é só consumir. Tem aquela, não vai ser uma amizade egoísta, e quando você precisa e você vai em busca daquela pessoa, mas você não quer se dar o trabalho de pensar o que o outro quer também, o que o outro está necessitando, né? Então, a primeira lição aqui que ele traz é essa, e vamos aqui continuar a leitura para a gente entender melhor esse assunto. Se reclamamos por viver uma crise nas relações verdadeiras, dos laços de empatia e de carinho, é porque falta disposição para conhecer o outro de verdade, tentar fazer os relacionamentos darem certo e se ajudar mutuamente. Tudo isso foi ficando incomum. Fomos passando batido pelas pessoas, portas foram fechadas e o que poderia ser feito nesse instante foi deixado para depois. Dar um telefonema no dia do aniversário, mudar a programação do dia para ajudar uma outra pessoa que está visivelmente precisando, marcar um encontro com os amigos, segurar a porta no elevador. Criou-se uma acomodação e deixamos de ser proativo em relação a fazer algo pelo outro. E como esse fenômeno é praticamente geral, cada um vai se isolando numa ilha. O que fica é uma sensação de que estamos sozinhos, mas nunca achamos que é por culpa nossa. Sempre achamos que foi o outro que se afastou. E assim vamos vivendo, pensando que a vida é assim, que o mundo é mesmo assim. As pessoas estão mais afastadas umas das outras e nunca se sentiram tão sozinhas como os números comprovam. E daí ele segue aqui dizendo que, segundo um estudo feito em 2020 e 2021 pelo Instituto Ipsos, com a população de 28 países, 50% dos 1.000 entrevistados no Brasil disseram sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. Veja só que chocante esse dado. As pessoas estão solitárias, estão mergulhadas numa solidão. E o quanto que pequenos gestos aqui, como o autor citou vários exemplos, deixaram de ser praticados e nos levaram a esse isolamento. E esse Instituto Ipsos fez esse teste com 28 países. E em todos, o resultado é nesse sentido, de que as pessoas estão cada vez mais isoladas e menos conectadas com outras pessoas de forma genuína e de forma real, não conectadas no mundo virtual, porque conectadas no mundo virtual, de repente você tem aí milhões de seguidores, mas não existe conexão verdadeira. Por quê? Porque não há troca, é o outro que te segue ou você que segue o outro, mas dificilmente há interação. E aí você não pode considerar que a curtida, ou o comentário, ou o meme que a pessoa marcou lá na sua postagem é uma interação, né? Vamos combinar que é muito diferente de você chamar uma amiga e sentar para tomar um café e simplesmente ouvir ela falar sem segundas intenções, sem preocupação com o tempo, sem pretensão, a não ser a de ouvir e dar atenção. Então, se hoje as pessoas não têm paciência nem para assistir um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, que você vê o quanto é difícil, as pessoas elas vivem num consumo de informação rápida, instantânea, de 15 segundos. Se passar de 15 segundos, a pessoa já perdeu o foco. Então, é a era da distração. E
mais difícil ainda é as pessoas tirarem tempo para se dedicar às outras, né, ao outro, se não for com essa intenção aqui apenas de consumir algo que aquela outra pessoa tem a oferecer. Então, tudo isso propicia para esse resultado que o Instituto Ipsos realizou, que o Brasil participou, e que 50% dos 1.000 entrevistados, ou seja, 500 pessoas de 1.000, disseram que sente solidão, que vive nesse mundo aí de forma solitária, e por mais que deva ter milhões de seguidores e estar rodeado de pessoas em volta, mas com ninguém tem relação íntima a ponto de desenvolver ali uma confiança, uma parceria, uma amizade sincera, né? Então, vamos continuar aqui a leitura, onde ele diz que essa sensação de isolamento e solidão ficou mais agravada ou mais acelerada pela pandemia do coronavírus, que nos deu um gostinho amargo do que seria um mundo sem contato real frequente. Desde fevereiro de 2020 até hoje, vivenciamos uma fase de menos encontros, menos olho no olho. Essa necessidade de encontrar as pessoas e se relacionar, no entanto, existe dentro de nós. Ao mesmo tempo em que nos isolamos fisicamente, suprimos pelo celular a necessidade aristotélica de sermos sociais. Com as redes sociais, temos a sensação de estar perto de muita gente, acompanhando a vida das pessoas o tempo todo, e nos sentimos, de certa forma, mais próximos delas. Através de fotos e vídeo, até conhecemos a casa dessas pessoas. Isso sem falar que podemos ter centenas e milhares e até milhões de amigos, seguidores e fãs. O mundo está conectado, sim, não há dúvidas, mas carente de relações verdadeiras. Então, é aquilo que eu comentei, que falta reciprocidade. E aqui ele traz uma outra mensagem, que é a seguinte: o fato de uma conexão poder ser feita com um clique não significa que a construção de um relacionamento será também feita de forma simples e automática. Uma conexão verdadeira e a manutenção dela continuam sendo papéis das pessoas. Relações passam a ser raras e descartáveis quando não têm a atenção que merecem. Com muito mais olho na tela do que olho no olho, a conexão se esvazia. Quando não, ela se perde. Encontrar um jeito de saber como todas as pessoas estão, falar com elas quando quiserem, é muito mais conveniente. Mas o virtual não faz essa ponte sozinho. Precisa de atitude. Veja que interessante. Eu achei muito interessante aqui quando ele fala assim que a conexão pode ser feita com um clique, mas a conexão virtual, mas a construção de um relacionamento não é feito com um clique. E aí as pessoas vivem iludidas, né? Porque elas têm lá muitas fãs na rede social, mas vive a solidão. Por quê? Porque não tem como construir esse relacionamento verdadeiro com clique. Criar amigos com clique. É impossível. Veja que interessante o raciocínio aqui do Marcos Vinícius. E é isso mesmo, gente. Ter amigos dá trabalho. Ai, meu Deus. Então, é isso que acontece. Muitas das vezes, você quer construir uma relação com clique. E não é possível ter relacionamentos verdadeiros à base de cliques.
para ter uma curtida, alguém que diz, joinha, legal, gostei do conteúdo, é uma coisa. Outra coisa é você saber que na hora que você precisa, você pode contar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga. Isso sim é diferente, são propostas totalmente diferentes, né? Então, aqui na leitura, o último trechinho aqui desta página diz: tudo certo em usar toda a facilidade da conexão virtual em seu favor, mas não podemos nos limitar a ela. Precisamos recuperar o contato social, o abraço, o beijo, as conversas, as trocas, o calor humano e todas as interações que nos fazem entrar em sintonia com o outro. Segundo Nicoleles, todas as atividades em grupo requerem que os cérebros dos indivíduos se sincronizem. Então, retomar posse de seus relacionamentos de uma forma genuína e verdadeira é manter seu cérebro em plena forma. Bom, aqui nós podemos hoje, então, aprender mais sobre a importância de construir pontes e não apenas fazer network. E nesse livro, gente, ele traz, assim, é claro, eu só li aqui a introdução na live anterior e hoje nós falamos do capítulo 1. Tem aqui vários outros capítulos que eu recomendo que você faça a leitura, e aí ele vai trazendo a ideia. Vou até ler aqui uma... Deixa eu ver onde que está... Vamos ver, no sumário, ele traz aqui várias dicas de como voltar a se conectar com as pessoas. Então, ele vai te dando lições, vai te trazendo ensinamentos muito legais. E aí, eu vou só repassar aqui para vocês o conteúdo dos próximos capítulos. Não vai ser possível ler o livro inteiro aqui, né, como eu gostaria, porque nós precisaríamos de muitas horas aqui para conseguir acabar o livro lendo juntos. Mas a ideia do Pode Ler é te despertar o interesse pela leitura. Muita gente acaba vivendo numa rotina tão intensa que nem para ler, e a leitura nos traz um benefício tão grande. A gente pode aprender muito e se desconectar da nossa rotina, de repente estressante, cansativa, aprendendo algo que seja valioso para a nossa vida, né? E para a vida das pessoas com quem a gente ali convive. Então, vou te dizer aqui no livro a proposta de conteúdo dos capítulos seguintes. E aí, se você achar interessante, você pode depois se aprofundar nessa leitura. Então, ele diz no capítulo 1, falamos sobre a crise das relações verdadeiras. No capítulo 2, ele vai trazer a ideia de não fazer networking por obrigação. Infelizmente, muita gente faz networking por obrigação. Relacionamentos fortes versus conexões vazias. É aquilo que nós tratamos sobre a era do vazio, né? O medo de se expor. Infelizmente, é isso. Estamos sujeitos quando somos colocados em meio a várias outras pessoas, nós estaremos sempre sujeitos a críticas e a elogios. Quando as pessoas nos veem, elas vão notar coisas boas e também aquilo que não é tão bom, porque nenhum ser humano é perfeito, todos somos cheios de falhas. E aí nós falamos na live anterior sobre a ideia da pessoa que é o ser político e do que é o ser psicológico. É muito interessante você depois rever esse conteúdo. Esteja sempre pronto para servir, é a primeira dica que ele dá para você começar a criar relações verdadeiras. Adote uma nova definição de amigo, daria aqui uma live inteira só sobre esse capítulo, mas vou deixar aí você curioso para você ir fazer a leitura. O outro diz, use o poder das pequenas gentilezas. Nós falamos aqui a questão das gentilezas, segurar a porta do elevador, dar bom dia, ligar para o amigo no dia do aniversário,
mudar sua rotina para poder fazer uma gentileza ou atender a necessidade de outra pessoa. São várias as possibilidades. Conecte-se no tempo certo. E daí, isso daqui é muito interessante também. Aliás, tem pessoas que, assim, você demanda algo, às vezes você fala com aquela pessoa, aí uma semana depois ela vai te responder. Você já ficou claro para você que não tem menor importância. O que talvez você fica com essa sensação, nossa, não tá nem aí pro que eu falei ou para mim. Às vezes pode até ser por uma correria da outra pessoa, mas fica ou não fica essa mensagem de que não é relevante o que você falou, ou de que você não tem importância para outra pessoa. Então, essa questão do timing faz toda a diferença também na manutenção aí das relações. A outra aqui no capítulo 11, ele diz como quebrar o gelo e gerar a identificação. São dicas de como você começar novas amizades. A arte de construir pontes, gente, essa daqui é muito interessante. A arte de construir pontes, esse capítulo 12. E o capítulo 13 diz, por uma vida com mais sentido, mais próspera e mais divertida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um desses outros capítulos aqui e nós falaremos sobre um desses outros na próxima live do Pode Ler. Eu aguardo vocês no próximo sábado. E, gente, já aproveita, se inscreve aí no canal se você gostou do conteúdo, para que você receba a notificação. E aí você, prepara o seu café, prepara o seu livro ou então o seu caderninho de anotação para que a gente consiga aqui no próximo sábado continuar falando sobre esse assunto tão importante. E eu aguardo vocês, tá bom? Até lá!